Imagine a seguinte cena: um trabalhador comum, honesto, que passa o dia inteiro dirigindo para colocar comida na mesa, de repente se vê cercado por agentes da Polícia Federal armados simplesmente por cobrar R$50 de deslocamento para devolver o notebook, um item esquecido no banco de trás do carro. E o pior, o notebook não era de qualquer pessoa, era de uma delegada da própria Polícia Federal, uma ferramenta de trabalho do Estado que foi simplesmente esquecido por aí sem muita responsabilidade. Já aproveita para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque esse caso é revoltante. Pedro, motorista de aplicativo há quase 4 anos, fez o que qualquer um faria. Ao perceber que uma passageira havia deixado uma pasta com notebook, ele imediatamente informou o aplicativo e tentou contato. Só depois descobriu que o item esquecido pertencia a uma delegada federal. Ela liga insistentemente, ele, em plena corrida com outro passageiro, atende, confirma que o item esquecido está com ele e assim que terminar a corrida poderia entregar, mas que ela teria que pagar ao menos a gasolina, nada mais justo. Apenas R$50 foi o que ele cobrou, só que o senso de justiça da delegada parece que está distorcido. Ela não só se recusa a pagar, como reage com indignação, dizendo que está sendo vítima de uma extorsão. Extorsão por cobrar uma taxa que ainda está prevista em lei. Pedro ainda tenta explicar, ele fala educadamente, ele cita o Código Civil. Tô cobrando só a minha taxa de locação. Não, isso aí é extorsão. Eu falei, não, cara, não é, eu tô amparado pela lei, né, do artigo civil lá, do Código Civil, não é estelionato, não é a extorsão. E nisso me levaram para dentro da Polícia Federal. Informa que legalmente poderia cobrar até 5% do valor do bem, mas que preferiu cobrar apenas pelo combustível e tempo perdido. E a resposta dela se resumiu a nada mais que frieza, autoritarismo e ameaça. Ou você entrega agora, ou 2 viaturas iriam buscá-lo preso. A partir daí, o que parecia ser mais um dia de trabalho virou um pesadelo na vida de Pedro. Ele chega ao local combinado como qualquer um, sem má intenção nenhuma, mas o que espera ali não é gratidão, é praticamente uma emboscada. Cerca de 4 agentes da Polícia Federal o cercam, um segura pela gola, o outro pelo braço, o outro pela calça. Ele é arrastado, humilhado e acusado de extorsão. Ele foi tratado como um vagabundo. Os agentes não enxergavam um trabalhador, mas sim alguém que estava tentando ali aplicar um golpe, extorquir uma autoridade. A partir do momento em que Pedro foi acusado de extorsão, o que era para ser um simples gesto de responsabilidade virou um problema brutal na vida dele. Ele não estava tentando tirar vantagem de ninguém. Pelo contrário, seguiu o procedimento correto, notificou o aplicativo e quando conseguiu entrar em contato com a passageira, explicou com clareza, estava finalizando uma corrida que levaria cerca de 25 minutos até o local e cobraria uma taxa simbólica de R$50, apenas para cobrir o deslocamento e o tempo, simples assim. E ainda assim foi acusado de estar tentando arrancar dinheiro de uma autoridade federal. O que a maioria das pessoas não sabe é que o próprio Código Civil ampara o direito de quem encontra um bem perdido cobrar até 5% do valor do item como recompensa. Mas Pedro nem pensou nisso, ele só queria ser justo. Só que o senso de justiça da delegada parecia ser distorcido ou no mínimo seletivo. Ela se identificou, ameaçou com viatura, citou crimes que nem se aplicavam e o colocou em uma situação de ameaça. Ou você entrega ou você será preso. E mesmo assim, Pedro fez o que ela determinou. E é importante dizer que a própria Uber orienta que, em casos assim, o motorista entregue o item na delegacia mais próxima. Mas Pedro, tentando evitar confusão, evitar problemas, foi ao encontro da delegada. Só que o que esperava ele era uma armadilha. Estavam lá 4 agentes da Polícia Federal. Gritos, intimidação, um pega pela gola, outro pelo braço, outro pela calça, chamando de vagabundo, estelionatário, como se fosse um criminoso de alto risco. Tudo isso por causa de R$50. Imagina você no lugar dele, cercado por policiais, sendo julgado sem chance de defesa. Nem criminoso condenado recebe um tratamento desse. Mas quando é um trabalhador, é fácil. Pedro foi humilhado publicamente e arrastado para a sede da Polícia Federal como se fosse um bandido. Mas calma que ainda pode piorar. Não satisfeita com tudo isso, segundo Pedro, ela ainda tentou destruir a sua reputação como trabalhador na Uber. No dia seguinte, a mesma delegada que esqueceu o notebook abriu uma denúncia na plataforma acusando Pedro de roubo. Ela relatou o seguinte: o motorista roubou meus pertences. E sem nem checar a veracidade, o aplicativo bloqueou Pedro imediatamente. Anos de trabalho jogado fora por causa de uma falsa acusação. Ele precisou enviar print da conversa, boletim de ocorrência, provas, tudo para tentar provar que ele não era um ladrão. Enquanto isso, a delegada seguia sua vida normalmente, seguia sua rotina intacta, como se nada tivesse acontecido. Ela usou o cargo para intimidar, usou a
a farda para pressionar, usou a estrutura do Estado para atacar e para se proteger. Já Pedro foi deixado sozinho. Se não fosse a repercussão das redes sociais e dos veículos de comunicação, provavelmente teria ficado por isso mesmo. Na sede da Polícia Federal, Pedro foi jogado dentro de uma sala como se fosse um criminoso perigoso e com a esperança de que, com a verdade em mãos, ele poderia sair daquela situação. Ele sentou, ainda em choque, com a camisa puxada, o psicológico destruído e o coração acelerado. Provavelmente, ele imaginaria que o destino dele era ser silenciado, assim como tantos outros, porque quem dita a palavra final nas máquinas estatais geralmente não é quem tem a razão, mas sim quem tem poder. Foi aí que o improvável aconteceu. Um delegado experiente entrou na sala, ouviu o escrivão relatar os supostos fatos e pediu para ouvir o motorista. Pedro, nervoso, mas com verdade em mãos, explicou tudo, desde o momento que a passageira desceu do carro, o item esquecido, a tentativa de contato, a recusa dela em arcar com os custos da devolução, a ameaça com a viatura, até o momento que foi cercado por policiais federais, arrastado, humilhado e acusado injustamente. O delegado ouviu tudo com sabedoria e quando Pedro terminou, veio a resposta que mudou tudo. Pedro, houve um mal-entendido aqui. Você não cometeu extorsão e nem está errado em cobrar pelo deslocamento. Pelo contrário, você está amparado pelo Código Civil. Se quisesse, poderia cobrar até 5% do valor do notebook. Você não cobrou nada além do que poderia. Cobrou apenas por gasolina, pelo seu tempo, você agiu certo. Quem errou fomos nós. A sorte de Pedro foi que ele encontrou um delegado honesto que reverteu toda essa situação. Encontrou um delegado justo, senão ele teria sido fichado por um crime que nunca cometeu. Só que o trauma ficou. Pedro passou a evitar aeroporto, disse que sente medo toda vez que vê uma viatura, seu psicológico foi abalado. O motorista que antes rodava confiante pelas ruas, agora dirige com medo. Ele aprendeu da pior forma que basta alguém com um pouco de poder e má fé te apontar o dedo que o sistema se vira contra você. E tudo isso começou por uma simples cobrança simbólica de R$50, uma quantia irrisória, principalmente para uma delegada federal que deve ganhar no mínimo os 25 mil. Essa quantia não paga nem o combustível, não paga o tempo e muito menos o constrangimento e a humilhação que ele passou. Se Pedro tivesse reagido, levantado a voz ou se recusado aí, certamente ele poderia ser acusado de coisa pior e nem teria a chance de contar sua versão da história. A diferença entre ser réu e vítima nesse país muitas vezes depende apenas de quem te acusa, não da verdade. No final das contas, o notebook esquecido é só um detalhe em toda essa história. O que realmente tudo isso revela é sobre o ego inflado de quem acredita que está acima da lei e acha que um cargo no Estado vale mais do que a verdade. A delegada não viu um trabalhador querendo ajudar, ela viu um obstáculo na frente do seu próprio ego, na frente do seu senso de importância, porque tem gente que quando sobe um degrau na vida, acha que pode humilhar alguém que ela considera estar um degrau abaixo. O que Pedro enfrentou tem nome: síndrome do pequeno poder. É quando uma pessoa com um mínimo de autoridade começa a agir como se fosse um semideus. Não aceita ser contrariada, não admite cobrança, não admite que alguém comum a questione e o pior, usa a máquina pública e a estrutura do Estado como forma de controle e censura. Foi isso que essa delegada fez, usou o cargo como escudo e a Polícia Federal como exército particular para satisfazer seu orgulho ferido por causa de uma cobrança de R$50. E isso não é exagero, Pedro foi ameaçado, arrastado, envergonhado, acusado de roubo e extorsão simplesmente por seguir a lei. Eu, no lugar dele, vendo toda essa implicância dela, teria deixado em uma delegacia qualquer e avisado apenas com o endereço. Mas não, ele escolheu ajudar e essa escolha quase custou sua liberdade. A sorte dele foi que no meio deste teatro de vaidade e síndrome do pequeno poder, encontrou um delegado de caráter, que soube ouvir, que teve coragem de dizer: você está certo, nós que erramos. Mas isso não apaga o dano, não apaga a humilhação que ele passou, não apaga nada. Às vezes, o perigo não tá no alto escalão, tá naqueles que ganham um pouquinho de poder e acham que são semideuses. Esses são os que mais querem atrasar a vida de um trabalhador. Se você chegou até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreva no canal.